Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é François Martinot, sou gerente de projetos da Bushido Business Academy e sou auditor, consultor e instrutor há mais de 20 anos. Nas últimas semanas tenho feito várias auditorias remotas e eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Então, eu vou ensinar em 5 passos como fazer auditorias remotas, o que fazer e o que não fazer numa situação dessa. Legal? Vamos lá, olha só. Coisa importante a considerar. Primeiro passo, gerenciar o caos. Os clientes estão querendo cancelar a auditoria. Não deixe isso acontecer. Você, cliente, não cancele sua auditoria. Dá para fazer remoto. Qual é, então, a nossa ação? É uma contingência. Convencer o maior número possível de clientes que dá para fazer auditoria remota. Muitas delas dá para fazer 100% remota, algumas não dá. Esteja atento a isso. Que tipo de cliente se adapta melhor à auditoria remota? Oriente o seu cliente. E que tipo de atividades eu tenho que fazer presencial. E se o cliente estiver parado? Ainda assim, dá para fazer uma boa parte da auditoria remota, olhando os registros e as evidências até aquele momento da parada dele, por causa do Covid-19, principalmente nesse momento, né? Passo 2, adaptando a rotina. Depois de convencer o seu cliente de que dá para fazer auditoria remota, revise a sua rotina. E isso, basicamente, é olhar para riscos e oportunidades da auditoria. Okay? Quais são os riscos típicos? Não ter todos os auditados disponíveis. Pode ser que alguém esteja doente, pode ser que alguém na família esteja doente. Então, a empresa ou o auditado tem que ter um backup, tá bom? Baixa qualidade da ferramenta ou da conexão na internet. Isso pode atrapalhar a interação e o tempo da auditoria. Por isso que é importante testar antes, tá bom? O auditado pode ter a oportunidade de escolher a amostra. Esse é um risco. Gerencia isso. Vou te dizer como lá na frente. Algumas atividades podem ser difíceis de avaliar à distância. Uma auditoria ambiental, olhar o entorno da empresa, olhar o processo produtivo. É difícil ver isso remoto. Esse é o tipo de coisa que você vai planejar para ver no momento oportuno, presencialmente. Ok? 80% da auditoria, em geral, dá para fazer remoto, uns 20% você vai ter que fazer presencial, e tem muita auditoria que dá para fazer 100% remoto. Tá bom? Risco do auditor comprometer a confidencialidade. O auditor tem que estar num ambiente em que não tenha outras pessoas ouvindo a conversa, nem vendo as evidências que ele vai examinar. Tem que ser um ambiente, um cantinho de trabalho isolado. Tá bom? Avalie caso a caso, cada cliente é um caso. Mesma coisa para as oportunidades. Quais são elas? Otimizar custo, não vai ter viagem, não vai ter hotel, não vai ter refeição. Redução da exposição a riscos do ambiente. Alguns ambientes de auditoria são inóspitos, mas isso em qualquer situação normal você já poderia usar a reunião, a auditoria remota. Não precisa ser só nesse caso do Covid-19. E aumento do alcance de pessoas que estão longe, né? Traga essas pessoas que normalmente estão longe da auditoria, numa situação normal, para perto. É uma grande oportunidade de integrar pessoas da empresa quando elas, numa situação normal, não estão presenciais ali. Tá bom? De novo, avalia caso a caso. Passo 3, revisar o plano. O plano de auditoria tem que deixar claro o que vai ser feito remoto e o que vai ser feito presencial depois. Na maioria dos casos, você vai ter a oportunidade de fazer toda a auditoria remota, como eu disse. Por exemplo, a auditoria de primeira e segunda parte, quem decide é o cliente da auditoria. Na auditoria de terceira parte, fase 1, manutenções e recertificações, dá para fazer 100% à distância em situações excepcionais. Não dá para fazer à distância 100% a auditoria fase 2, a certificação inicial. As certificadoras são obrigadas a visitar a empresa. Pelo menos 20% da auditoria, mais ou menos, vai ter que ser feita em loco. Beleza? Existem limites para a auditoria remota, portanto, nem tudo dá para fazer, mas a maioria das coisas dá. Aí vem o teste das tecnologias, cara. Você tem que escolher uma ferramenta boa de trabalho. E o cliente auditado tem essa preferência. É ele que escolhe. Só se ele não tiver, você escolhe. A ferramenta tem que ser segura, por questões de confidencialidade, e acorde com o auditado. Atenção, isso é muito importante. Antes da auditoria, de preferência um dia antes, ou até mais do que isso, um dia antes é o ideal, porque você pega na situação de teste para uso no dia seguinte. Então, a chance de ocorrer alguma coisa é difícil. Testa a tecnologia para ver se ela vai estar funcionando. E testa com o maior número possível de pessoas. Porque provavelmente você vai ter várias pessoas com
conexões diferentes tentando acessar a auditoria. Todo mundo tem que ser capaz de se conectar. Teste isso antes. Documente o resultado do teste no seu relatório de auditoria. Isso vai ser importante. Não faça auditoria com o smartphone. O smartphone não é legal. A tela é pequena, você vai ter que examinar um monte de evidência. Só use o smartphone como contingência para conexão da internet se a conexão falhar. Beleza? Aqui exemplo de várias ferramentas que você pode usar. A gente aqui na empresa usa o Zoom, plano pago, mas todas essas são boas, são seguras e muitas delas grátis. Passo 4. Qual é o passo 4? Fazer auditoria. Você vai fazer uma reunião de abertura, como sempre fez, conectando com os auditados relevantes na data e na hora combinada. Se os auditados estiverem na empresa, de preferência, cada um na sua sala, na sua baia, tá bom? Ainda mais nessa época de Covid-19, né? Cada um no seu cantinho. Destaque para eles a particularidade dessa auditoria remota, quais são os limites da auditoria, deixe isso claro para eles. No caso de uma restrição como essa da Covid-19, nem pensar da galera estar no mesmo ambiente. E você, auditor líder, continua sendo o dono da reunião, ok? Acordos de horário e pausa devem ser confirmados. Você já fez isso lá no plano. No plano você já fez bonitinho horário de almoço, horário de pausa, quando começa, quando termina. Beleza? Você só confirma na abertura. A condução da auditoria, você, auditor, continua conduzindo. E segredo também, dica de ouro, vídeo e áudio do auditado sempre abertos. Você presencialmente não presta atenção no que está acontecendo em volta, vale o mesmo para a auditoria remota. Você tem que estar com acesso ao áudio e vídeo o tempo todo do auditado. Tá bom? Isso é importante para minimizar a chance dele escolher a amostra. E se ele vier com a amostra que ele pré-escolheu, você fala, legal, cara, eu posso até ver, mas quero ver também mais isso, isso e isso. Ok? Você escolhe a amostra. O auditado compartilha na tela documento e evidência que você pedir. Tem documento que é difícil de avaliar no compartilhamento. Você pode pedir para ele mandar por e-mail para você e você vai avaliar. O limite aí é o da confidencialidade. Semana passada eu estava fazendo auditoria num cliente, pedi para ele vários documentos por e-mail. Ele mandou. Só não mandou 2, que ele disse, cara, isso aqui é confidencial, eu prefiro que você avalie no compartilhamento. Pode ser? Eu falei, pode, não tem beleza, não tem problema. Seguimos em frente. Né? Pausas de 5 a 10 minutos a cada 1h30. A auditoria remota é mais cansativa, pessoal, do que a presencial. Acredita em mim. Né? É um ambiente que você está o tempo todo num lugar só, então é mais cansativo. Faça pausas a cada período de 1h30. E sempre que você terminar uma auditoria, faça como você faz na auditoria normal. Se despeça do auditado, passando um resuminho para ele. Ó, estava tudo conforme, ou então não tem não conformidade, ou tem não conformidade, são essas, essas e essas. Entre em acordo e não deixe surpresa para a reunião de encerramento. Mas isso vocês já sabem, né? Reunião de encerramento, mesmas regras da reunião de abertura. Se teve qualquer limitação, você informa para o auditado e informa que isso vai ser visto depois, né? Se parte da tua auditoria precisa ser presencial, você já tem isso no seu planejamento. Você só não tem, por causa da Covid-19, a data, mas o resto você já tem. O que vai ser auditado presencial e o tempo que você precisa para isso. Se ficou alguma pendência por causa de limitação da auditoria remota em si, ou você vê isso numa próxima auditoria, ou você combina também um momento oportuno para ver aquela pendência com o auditado. Envie o relatório de auditoria por canais seguros, sempre fazemos isso, mas só confirme qual é o canal que o cliente da auditoria quer receber o relatório. E o último passo, cara, é você receber as ações corretivas e avaliar, como já é feito normalmente, seja numa auditoria de primeira parte, seja numa auditoria de segunda ou de terceira parte. E aí, claro, quem vai fazer essa avaliação depende do procedimento de cada empresa. Tem empresa que é o dono do sistema de gestão, tem empresa que é o próprio auditor interno, e claro, para as auditorias de certificadora, o auditor líder da auditoria faz a verificação das ações corretivas. Só nesse momento a auditoria é considerada concluída. Inclusive, aquelas pendências que ficaram na auditoria remota devem ter sido resolvidas, tá bom? Em eventual visita em loco, verificação de pendências, etc. E não esqueça, continuam valendo as competências e atitudes pessoais positivas dos auditores, aqueles que estão do lado da luz da força, e evitar as competências negativas dos auditores, aqueles que estão do lado negro da força.